Fala galera do Vascão, vitória do Vasco demite técnico do Atlético Mineiro, né? Podia bem ser esse 2-0 na final da Copa do Brasil, né? Mas também do jeito que o Vasco tá jogando e do jeito que tá jogando o Flamengo, o que vocês acham? Será que valeu cair pro Galo? Ou pelo futebol do Vasco, o Flamengo ia passear, né? Pelo futebol que o Vasco vem jogando, a não ser que na final acontecesse alguma coisa. O que vocês acham? Melhor cair pro Galo ou perder a final pro Flamengo? Pelo futebol, não estou falando que o Vasco ia perder, né? Mas pelo futebol jogado das duas equipes aí, acredito que seria uma vitória do Flamengo. Mas vamos lá ver o que a imprensa tem a falar sobre essa vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro. O trabalho também é analisado. Então, assim, hoje o importante era ganhar. O que interessa ao final desse ano é estar na Série A no ano que vem e pensar, quem sabe, né, numa temporada melhor fora Campeonato Brasileiro. Na Série A e na Sul-Americana, né? Porque se classificou, o que é muito importante para o Vasco, se classificar para uma Sul-Americana. Ô Zupa, se a gente olhar para o Vasco, é um Vasco que começa a temporada todo mundo naquela ideia de, olha, o Vasco vai de novo fazer uma temporada lutando para não cair. O Vasco tem uma subida grande no Campeonato Brasileiro, aí muda a perspectiva. Todo mundo, não, agora o Vasco vai estar ali na primeira página e tal. O Vasco desidrata nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro e aí todo mundo já acha que o Vasco não presta para nada. Se a gente olhar direitinho e friamente, fazendo uma comparação com as outras temporadas, é um Vasco que fez um ótimo ano, no fim das contas. Eu não diria ótimo, mas eu diria que é um Vasco que Pela está... perspectiva, né? Ele está onde ele deveria estar. Assim, o papel do Vasco no campeonato era brigar por vaga de Sul-Americana. É isso que... Assim, o Vasco não teve, na minha visão, tirando o começo, que foi muito preocupante, especialmente aquela transição, sai Ramon Dias... 777. o Álvaro Pacheco, um técnico Boina, né? Um técnico desconhecido. 4 derrotas seguidas. 4 jogos, né? 4 derrotas na transição. Aí o Pedrinho manda ele embora, depois pede pro Flamengo de 6-1. 6. Isso, De virada, inclusive. E aí Só o piora. Rafael Paiva ia ficar até o Pedrinho contratar alguém, mas nisso ele encaixa. Tem um jogo contra o São Paulo, o Vasco toca 4-1 no São Paulo. De virada Aquele também? jogo em que a torcida não entrou, parte Sim. dela. E ali é um turning point do Vasco. O Vasco começa a arrancar, muda a sua perspectiva de campeonato naquele jogo, naquele sábado à noite contra o São Paulo. Mas, assim, o Vasco não jogou como um dos 4 piores times do campeonato. E o Vasco pouco jogou para ser um time que brigasse por vaga de Libertadores. Então, o Vasco ficar com uma vaga na Conmebol Sul-Americana está perfeitamente de acordo com aquilo que a gente viu do Vasco da Gama dentro do campeonato e com aquilo que o Vasco da Gama tem de material humano em uma Série A bastante equilibrada e bastante disputada. Para a próxima temporada, o Vasco vai ter que definir o seu futuro, né? Porque andar com as próprias pernas sem um investidor... O Pedrinho deu uma entrevista coletiva de 2h30, faz acho que umas 2, 3 semanas. Uma entrevista muito boa, muito sincera, com o nível de preocupação e de amor dele com o Vasco e de realidade que ele passou para o torcedor. Com as próprias pernas vai ser muito difícil. Então, o Vasco precisa de um investidor, de uma SAF nova. E existem várias conversas rolando, existe toda essa campanha de rede social para o Grego, né, para o Evangelos Marinakis, né, que é o dono do Olympiacos, do Nottingham Forest. Pintou o Vitor. Por favor. Vitor está lá para falar. É isso. Vitor Bage. Tá, Vitor Bage, vamos ouvir, diretor de futebol. Jogava Coletiva o dos Felipe. anos 90, hein? Felipe e Pedrinho, em São Januário. Vamos ouvi-los. Primeiramente, acho que o primordial foi a atitude dentro de campo dos atletas, independente de formação estratégica. Acho que a atitude dos jogadores dentro de campo fez com que as coisas acontecessem. Eles são os protagonistas da partida. Na realidade, o Atlético é uma equipe muito perigosa. É uma equipe que já tem uma plataforma bem definida para jogar. Gosta de ficar com a bola. Então, a gente tentou criar uma superioridade numérica no meio para a gente tentar ficar mais com a bola e tirar esse ímpeto do Atlético. E graças a Deus deu tudo certo. O Jair conseguiu, com a sua experiência, com a sua qualidade, controlar bem as ações. Ele ajudava tanto na parte defensiva, porque o Hulk e o Davidson estavam ali no mano a mano com um zagueiro, mas também ele era um homem a mais no meio campo. Então, graças a Deus, a nossa estratégia deu certo e está todo mundo de parabéns pela atitude dentro de campo. Eu só queria fazer algumas colocações aqui. Eu queria agradecer muito ao torcedor vascaíno, e eu vou explicar o porquê dos agradecimentos.
muito mesmo pela dedicação com o clube, pelo engajamento com o clube, pela paixão com o clube. A torcida do Vasco é nosso maior patrimônio e em todos os momentos ela nunca deixa o clube de lado. E essa é a grande marca do Vasco, é o seu torcedor, que muitas vezes nos carrega, na maioria das vezes nos carrega. E deixando claro, só antes de eu completar esse raciocínio, que o objetivo do Vasco é sempre brigar por títulos, por grandes conquistas. Esse vai ser sempre o grande objetivo do Vasco. Mas mostrando o cenário desse ano, foi um ano onde um sócio sai, no começo com muita dúvida para as pessoas, para mim obviamente não, e obviamente os atletas também teriam uma dúvida. E isso mexe muito com a cabeça do atleta, né? O que vai ser do clube, se vai ter dinheiro, se vai pagar em dia, se não vai, se vai chegar um novo sócio, como é que vai ser. Mas para deixar claro que os jogadores estão de parabéns por todo esse turbilhão de emoções, eles tiveram uma reação muito importante dentro da competição. Eu só vim aqui fazer esses agradecimentos, em especial ao Felipe por ter aceito esses 3 jogos num momento tão difícil. E a gente segue o Sport Center falando agora da vitória do Flamengo em cima do Criciúma. É isso aí, galera. Vitória importantíssima do Vasco. Falou pouco do time que venceu a partida, né? Falou mais aí do Atlético Mineiro, que acabou tendo o seu treinador demitido. Nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, o Botafogo vai sendo campeão brasileiro, né? Estou torcendo aí para que o Botafogo seja campeão brasileiro. Tá 1-0 para o Botafogo e 1-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai também conseguindo uma vaga na pré-Libertadores. Com isso, o Vasco garante uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Tem tudo, né? Tudo para montar uma grande equipe com um novo investidor que vai chegar aí. Com certeza vai chegar um investidor no time do Vasco. A gente vai ver um Vasco mais competitivo, né? Com toda certeza veremos um Vasco mais competitivo para a temporada de 2025. O Vasco não terminou pelas perspectivas, não terminou o campeonato em uma posição ruim, né? Ainda tem mais um jogo contra o Cuiabá, o Vasco pode chegar a 50 pontos nesse campeonato brasileiro. E 50 pontos não é uma colocação ruim, não. Dá meio de tabela ali. Pelo que era esperado, o Vasco até conseguiu uma superaçãozinha aí legal. Mas daqui a pouco a gente traz mais vídeos aí para vocês de outros programas, beleza? Não saia sem amassar o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente.